Meus amigos, a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos deixar a palavra do nosso Deus para você, tá bom? Estamos aí no prosseguimento da série de mensagens à Igreja de Cristo, né? Eu quero agradecer mais uma vez àqueles que já são inscritos nesse canal. Se você ainda não é, eu faço o convite para que você seja, tá bom? São palavras de Deus que vai edificar a sua vida, tá bom? Todos são bem-vindos nesse canal, independentemente de denominação, ou posição ou religião, tá certo? Todos são bem-vindos nesse canal, que é um canal assim evangelístico. Minha finalidade é cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16, o verso 15, tá bom? O ide de Jesus, né? Então, se você já é inscrito, deixa aí o seu joinha, tá? Deixa o seu like. Se você ainda não é, se inscreva, compartilhe, tá bom? Vamos lá então para a parte 12, né, desse estudo. E hoje nós vamos falar sobre hospitalidade, né? O que é uma pessoa hospitaleira? Uma pessoa hospitaleira é aquela que recebe bem, é aquela que ela está pronta para servir os outros, né? É aquela pessoa que ela tem aquele carisma, né? Ela gosta de receber bem as pessoas. E uma das coisas que Jesus ensinou foi exatamente isso, né? Servir aos outros, né? Quando ele lavou os pés dos discípulos, né? Os discípulos até acharam estranho aquilo, mas o único que se manifestou foi o Pedro, né? Falou: Senhor, mas por que o Senhor está lavando meus pés, né? Porque lavar os pés era o trabalho de um servo, né? O trabalho não um empregado. É isso, verdade. Deixa eu me corrigir. Era o trabalho de um empregado mesmo, o trabalho de um servo, né? Se a casa que a pessoa fosse visitar, a pessoa fosse rica, o servo é quem lavava os pés dos empregados, dos convidados, melhor dizendo. Era uma cortesia, né, vamos assim dizer. Se a casa fosse pobre, quem lavava os pés dos convidados era o chefe da casa, né? Era o chefe de família, né? Era o marido, vamos assim dizer. Então Pedro, ele achou estranho Jesus fazer isso, porque isso era mais um trabalho de um servo, né? A não ser que a casa fosse de alguém mais pobre, que não tinha como ter servo, que era o chefe da família que fazia, mas naturalmente, quando a pessoa era rica, era o servo que fazia isso. Então, os discípulos achou estranho isso, né? Mas Jesus, quando ele fez isso, o que ele fez? Ele deu uma lição de que a gente devemos servir uns aos outros, né? Nós devemos saber tratar aos outros, né? Assim como a gente gostaria de ser tratado. Na verdade, um dos mandamentos é esse: amai o teu próximo como você ama você, né? Então, a hospitalidade, ela tem que fazer parte da nossa vida. Por exemplo, você já entrou num lugar onde você foi maltratado? Você já entrou num lugar onde você não foi bem recebido? Te garanto que você ficou chateado. Talvez você nem voltou mais nesse lugar. Falar a verdade para vocês, eu também sou assim. Se eu não sou bem recebido, eu prefiro nem voltar lá, né? Eu faço a questão de nem voltar lá, porque Jesus também era assim.
A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Samaria, uma determinada vez Jesus entrou em Samaria e ele ali procurou repouso, ninguém quiseram receber ele foi embora. Sabe por que Jesus nasceu numa manjedoura, meu amigo e minha amiga? Porque foi o único lugar quem o recebeu, né? Os hotéis da época estavam todos cheios, lotados. Então, a Bíblia também fala, né? Em Marcos 5, na cidade de Gadara, a qual Jesus libertou um endemoniado, um possesso, né? Uma legião de demônios oprimia aquele homem ao ponto dele ser preso por correntes e ninguém conseguir libertar ele, ninguém conseguir segurar ele, melhor dizendo. Ele arrebentava as correntes como se fosse uma corda, como se fosse algo frágil, né? E Jesus foi até a cidade de Gadara, libertou esse homem. Só que Jesus também mandou os demônios que estavam nesse homem para os porcos, né? E isso deixou alguns moradores daquela cidade, na verdade quase todos, né? Deixou eles indignados, ao ponto deles pedir para que Jesus se retirasse dali. Ou seja, Jesus não foi bem-vindo ali. O que Jesus fez? Jesus foi embora. Então é assim, quando Jesus ele não era bem-vindo, ele até falou para os discípulos, né? Se vocês não for recebidos em tal lugar, vocês sacodem a poeira dos pés de vocês e voltem e saiam daquele lugar. Então, assim também Jesus ele fazia. Quando ele não era bem-vindo, ele ia embora. Ele pedia para que aquele que não fosse bem recebido saísse daquele lugar. Então, porque é ruim, meu amigo e minha amiga, a gente ser mal recebido, a gente ser mal tratado, né? Então, se Jesus ele não gostava disso, imagina a sua igreja. A igreja dele também não deve gostar. A igreja dele também deve ser hospitaleira, assim como Jesus foi. Jesus ele recebia todo mundo. Qual era o grupo de pessoas que mais Jesus recebia? Oprimidos, leprosos, mendigos. Lembra do Bartimeu, que é um dos maiores conhecidos da palavra? Então, eram esses grupos, mas também Jesus recebia pessoas importantes. Zaqueu mesmo era publicano. Mateus, que se tornou discípulo de Jesus, era cobrador de imposto. Enfim, Jesus ele recebia pessoas de várias classes, altas, baixas, todos aqueles que desejavam a sua presença. Então nós que somos igrejas também não podemos ser diferentes. Temos que estar pronto para receber e servir a todos quantos desejam aproximar-se de nós, da igreja. A igreja ela é um lugar aberto para todos. Na igreja passa diversas pessoas, passa as pessoas de classes altas, passa pessoas de classes baixas, entra mendigos, moradores em situação de rua. Então nós temos que aprender a receber todos, a ser hospitaleiro com todos, independentemente qual seja a classe social da pessoa, a gente tem que estar disposto, vamos assim dizer, a estender as mãos para todos, tá bom? Então o nosso estudo de hoje é isso. Nós temos que ser hospitaleiro, temos que receber as pessoas bem, servir as pessoas da maneira que a gente deseja ser, vamos assim dizer, servido, tá certo? Perdão, deixa eu tomar um gole d'água, mas eu vou deixar para a gente finalizar essa reflexão de hoje, eu vou deixar para vocês, né,
fora os versículos que eu já citei aqui hoje, mas eu vou deixar para você ler, para a gente ler junto, a gente acompanhar junto, lá em 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 9, né? O versículo 9, 1 Pedro 4, verso 9. Olha o que o apóstolo Pedro diz, ó. E seja mutuosamente hospitaleiros, sem reclamações. Aí no comecinho do 10 ele fala, em 1 Pedro 4, no comecinho do 10 ele fala, cada um exerça o dom que Deus lhe deu para servir aos outros. Está no comecinho do 10, tá? É 1 Pedro 4, 9 e no comecinho do 10. Então isso que o apóstolo Pedro falou conclui tudo aquilo que eu já falei para você. Ele falou que nós temos que ser mutuosamente atencioso, hospitaleiro, disposto a servir quem quer que seja, a estender as mãos para as pessoas que nos pedir ajuda. Tá certo? Então fique aí com essa reflexão, tá bom? Hospitalidade é a parte 12 desse estudo. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus, Ele me permitir.